Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas para esse espaço semanal em que nós refletimos sobre alguma passagem do Novo Testamento. E há alguns domingos atrás eu fiz aqui uma proposta da gente pegar textos dos evangelhos em que mostra Jesus tendo contato com pessoas de religiões diferentes da dele, com pessoas de crenças diferentes da dele. E nós fizemos uma série de 3 vídeos falando sobre a mulher samaritana. E esses vídeos, é óbvio, estão disponíveis aqui para você ver e rever quando você quiser. E a Bíblia traz outros exemplos de pessoas que eram de culturas diferentes da de Jesus, de pensamentos diferentes do dele, de doutrinas compreendidas de maneira diferente do que a dele. E às vezes nós achamos que todas as pessoas que tiveram contato com Jesus, que foram transformadas por ele, adotaram uma fé monoteísta, uma fé cristã ou uma fé judaica. E os episódios que a Bíblia nos narra nem sempre funcionam dessa maneira. Nós vimos isso lá com a mulher samaritana e hoje nós vamos ver com um caso ainda mais interessante sob essa perspectiva, que é o caso do centurião romano. Lucas capítulo 7, versículo 1 ao 10, que diz: Quando terminou de falar ao povo, entrou em Cafarnaum. O servo de um centurião, a quem este estimava muito, estava doente a ponto de morrer. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns judeus importantes para implorar-lhe que fosse salvar o seu servo. Estes, apresentando-se a Jesus, rogaram-lhe encarecidamente: Ele é digno de que lhe concedas isso, pois ama nossa nação e construiu a sinagoga para nós. Jesus foi com eles. Não estava longe da casa quando o centurião lhe enviou uns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não mereço que entres sob meu teto. Por isso, nem eu me achei digno de ir a teu encontro. Tão somente dize uma palavra para que meu criado fique curado. De fato, também eu sou um subalterno que tenho soldados à minha ordem. E se eu digo a um, vai, ele vai. E se eu digo a outro, vem, ele vem. E eu digo ao meu servo, faz isto, e ele faz. Tendo ouvido isso, Jesus ficou admirado com ele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu vos digo, nem em Israel encontrei tamanha fé. E tendo regressado para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Essa história só podia mesmo ser apresentada pelo maravilhoso, revolucionário, corajoso evangelho de Lucas. Lucas é um evangelho que subverte as ordens das coisas, né? É um evangelho que coloca pessoas excluídas, mulheres, crianças, enfermos, pessoas com deficiência, pagãos, como é o caso do centurião romano, no centro do seu evangelho e tendo contato com Jesus de Nazaré. Diferentemente da compreensão judaica, em que poucos podem ter contato, que se incomodam quando crianças vão até Jesus e tentam tirá-las de perto, que se escandalizam quando vem uma mulher conversando com ele em público, o evangelho de Lucas ele é subversivo, revolucionário, e ele faz questão de mostrar que desde o princípio a salvação de Deus em Jesus era para todos os seres humanos, independente de qualquer coisa, que mesmo que os judeus tivessem aceito, Deus continuaria querendo salvar a todo mundo de igual maneira, e que Jesus tem proximidade e abertura para que qualquer pessoa, independente da cultura, independente do gênero, independente da fé, independente da religião, possam se aproximar, porque encontrarão nele acolhida, cuidado e bondade da sua parte. E Lucas nos propõe esse encontro
de um centurião romano com Jesus, que é um encontro indireto, porque os dois mesmo não se encontram, mas se encontram através de intermediários, e o texto vai explicar que o centurião manda intermediários porque ele não se considerava digno de ir ter com Jesus. Olha que dado interessante. Um homem que era subalterno à autoridade, mas que tinha várias outras pessoas à sua disposição, subalternos a ele. Geralmente, uma pessoa com autoridade, com dinheiro, com poder, geralmente, uma pessoa que tem vários outros que querem lhe bajular, lhe servir, lhe agradar, é uma pessoa que se torna orgulhosa, é uma pessoa que se torna uma pessoa vaidosa. E esse homem, pelo contrário, se considerava uma pessoa indigna, uma pessoa não merecedora, uma pessoa subalterna diante de Jesus, e fala isso para ele, que na sua casa não havia dignidade para que Jesus pudesse entrar. Ele se considerava inferior, né? E isso é muito interessante porque revela bastante do seu coração, bastante da sua humildade e bastante da leitura que ele tem de si mesmo. E isso chama a atenção de Jesus, né? Agora, é curioso também a gente perceber duas coisas nesse processo. Primeiro, qual tipo de religiosidade um centurião romano praticava? É claro, ele praticava o paganismo. Ele praticava uma religião politeísta, que era a religião oficial do Estado romano, o qual ele era representante, ele era um funcionário público. E naquela época não havia liberdade religiosa, né? Não havia um Estado laico como do Brasil que nós vivemos hoje, ainda bem, né? Graças a Deus por isso. Mas naquela época os estados eram confessionais, ainda mais o Estado romano, o Império Romano, tinha uma religião oficial e todos os cidadãos do Império Romano deveriam seguir essa religião, ainda mais um funcionário de alta patente desse Estado, como era um centurião romano. Ele seguia uma religião que tinha vários deuses. Provavelmente haviam imagens de vários deuses na sua casa, ou pelo menos de alguns deles, né? Porque é possível que, além de politeístas, eram polilátricos também. E esse centurião romano tinha esse tipo de prática religiosa. E um outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é para a percepção utilitarista, para a percepção de quem se impressiona com quem tem dinheiro, que os discípulos apresentam diante de Jesus. Por que é que os discípulos falam com Jesus que ele deve curar o servo desse centurião? O argumento dos discípulos é: esse homem merece, ele é digno de que faças isso. Por quê? Por que que ele é digno, né? Qual é o argumento dos discípulos para afirmar com tanta convicção que aquele homem merecia o favor de Jesus, de que ele era digno de que Jesus fizesse o que ele queria? Porque aquele homem tinha construído uma sinagoga para os judeus, porque ele tinha investido dinheiro para construir a sinagoga. E o parâmetro usado nesse momento é que aquele homem usava dinheiro em prol daquelas pessoas que faziam parte da religião judaica. E hoje em dia tem muitas pessoas achando que tem pessoas que são dignas de se assentar nos púlpitos, de tomar a palavra nas igrejas, de pregarem, de serem bajulados, de serem louvados, tão somente porque usam dinheiro para favorecer a uma instituição religiosa. E isso desde quando foi padrão de dignidade diante de Deus e diante de Jesus? Quando foi que Jesus passou pano para a alta autoridade, né, para a autoridade de alta patente? Quando foi que Jesus ficou impressionado de pessoas que despejaram dinheiro para construir templos, igrejas ou sinagogas? Sabe quando foi? Nunca. Nem nessa passagem Jesus se impressiona com o argumento daquelas pessoas que lhe cercavam.
Mas Jesus, por graça, vai até lá ver o que está acontecendo com o centurião romano. E no meio do caminho ele manda uma pessoa dizendo: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas sei que se daqui mesmo disser uma única palavra, o meu criado ficará curado. Deixemos de lado a percepção dos discípulos e vamos prestar atenção na percepção do próprio centurião e do próprio Jesus, que é o que mais interessa nesse caso. O centurião não se sente digno, não se sente merecedor e mostra que o seu coração era generoso, porque o que ele fez por generosidade. Ele não esperou nada em troca. Ele não usou aquilo como carteirada para impor a Jesus que ele tivesse que fazer alguma coisa. Até porque ele provavelmente sabia que Jesus não era dessa. Jesus não era desses que se impressiona com quem tem muito dinheiro e faz muitos benefícios para a religião, ou seja lá para o que for. E esse centurião fez apenas porque ele quis, fez apenas porque ele achou que deveria fazer e fez com um coração generoso, ao que tudo indica, mas não usou isso como argumentação para que Jesus lhe retribuísse. Absolutamente. E Jesus fica impressionado porque aquele homem, mesmo tendo tanta gente que podia lhe bajular e estar à sua disposição, ele diz tão somente: eu não mereço, eu não sou digno, eu sou um pecador. Mas se o Senhor tiver a boa vontade, a generosidade, a graça de não olhar para esse pecador, mas agir de misericórdia e dizer uma única palavra daqui mesmo. Não precisa de cerimônia, de imposição de mãos, de orações poderosas, não precisa de correntes, ou seja lá do que for. Daqui mesmo, se disser uma única palavra, o meu criado ficará curado. Esse homem, de fato, é um exemplo de fé, né? Porque muitas pessoas querem contato com a graça de Jesus e acham que só podem ter contato se dão algo, se patrocinam algo para receber esse benefício, são estimuladas a pensar isso, né? Você receberá o benefício de Jesus se você der, se você for generoso, se você doar ofertas e dízimos e tal. Muitas pessoas acham que o benefício só acontece se houver uma grande cerimônia, algo muito impactante, uma oração eloquente, cheia de poder, e esse homem apenas quer que Jesus fale alguma coisa. Não precisava nem estar presente, não precisava nem ir até lá, mas dissesse uma única palavra no meio do caminho, já seria a solução de tudo. E Jesus fica impressionado, não com a sinagoga que ele construiu, porque provavelmente essa sinagoga nem deu espaço para Jesus passar por lá, ou quando foi um desconforto para ele, né? Mas Jesus era alguém que via como templo a vida humana, a vida tal como ela acontecia. E Jesus olha para os seus discípulos que estão impressionados com tão pouco e vira para eles e diz: estão vendo a fé desse homem? A fé desse homem que é um politeísta, que é alguém que nem monoteísta é, alguém que nem participa dessa religiosidade que vocês participam, pois nem em Jerusalém, que é onde está o templo principal, que é onde está o centro da fé monoteísta judaica, que é o centro da fé que vocês fazem parte, que Jesus fazia parte, embora reconfigurou muitos daqueles discursos, né? Mas nem mesmo em lá, que deveria ser o centro da fé monoteísta, eu encontrei uma fé como a desse homem. Nem lá, nem entre os exemplos de fé, nem entre os símbolos de fé, nem entre os homens piedosos e considerados santos pela religiosidade, eu encontrei a fé, a abertura, o desprendimento, a humildade desse homem, que nem foi capaz de vir se encontrar pessoalmente, né? E Jesus admira a atitude de fé e de humildade daquele centurião.
E o texto vai dizer que quando os emissários que foram lá falar com Jesus voltaram para casa, encontraram o criado curado, encontraram um milagre tendo sido feito. O que faz o milagre é a simplicidade. O que faz o milagre da vida é a submissão a Deus, é a humildade diante dele e saber que nós não merecemos. E quando nós sabemos que nós merecemos, nós sabemos que ninguém merece e que Deus abençoa por meio da sua graça e que nenhum de nós tem méritos diante dele. Que essa palavra, esse exemplo de fé desse centurião nos mostre que Jesus tão somente espera de nós abertura para acolhê-lo, acolher a sua graça, simplicidade, de não achar que por algum feito nosso somos merecedores, porque é sempre graça dele, e de estarmos à disposição para servirmos aos menos favorecidos, porque tudo que o centurião queria é que um criado dele fosse curado. Esse é um processo também de humanização que Jesus reverencia e elogia e usa como exemplo para todos que ali estão. Que Jesus de Nazaré seja o nosso guia sempre, em todos os momentos, e que você e a sua família tenham uma semana de paz, uma semana de graça e uma semana de profunda alegria e regozijo nele, em Jesus de Nazaré e no seu Evangelho. Um abraço e até o próximo Café com Teologia.